E as duas narrativas do dilúvio, hein? Em que pé anda a nossa situação? Eu já fiz um vídeo sobre as duas narrativas do dilúvio dessa série, já fiz o segundo vídeo, nós interrompemos a leitura em determinado ponto da narrativa, capítulo 7, verso 6, e hoje vamos continuar a leitura do texto do dilúvio, e no próximo vídeo chegaremos ao epílogo. E então nós faremos um vídeo para um epílogo e outro vídeo para o outro epílogo. E decidirei se farei um para fechar, ou se nós encerramos com os próprios vídeos do epílogo. Então, sem mais delongas, vamos continuar o nosso trabalho de leitura das duas narrativas do dilúvio, com o objetivo, primeiro, de separar as duas narrativas, porque elas estão misturadas em Gênesis 6, 5 a 9, 18. Depois de separá-las, entender as duas narrativas em seu lugar de redação, onde elas foram preparadas, por quem elas foram preparadas, para que elas serviam. Mas primeiro a gente precisa separar, porque estão juntas. E tentar entender as duas juntas é tentar entender uma construção artificial, cujo sentido não está nos textos, está na cabeça de quem montou. Aí é um trabalho muitíssimo mais difícil. Vamos lá, então? Vou projetar e nós começamos a nossa leitura. Aí está. Eu lembro a você, não recomendaria que você pegasse esse bonde aqui andando, que você assistisse ao vídeo 1 e ao vídeo 2. Pelo menos o vídeo 2. Se você não quiser assistir o vídeo 1, eu não sei por que você não quereria. Mas caso você não queira, ok, assista pelo menos o vídeo 2 antes de assistir esse aqui, porque você está vendo que eu estou pegando pela metade do texto, né? Esse texto está traduzido por mim, diretamente do hebraico. Ele é a transposição com cores de um trecho do artigo que está aí nas informações do vídeo, um texto de 50 páginas, publicado há algum tempo, em que eu separei as duas narrativas do dilúvio e argumentei. Cada um desses numerozinhos é uma nota de rodapé explicando a tradução, por que ela pertence à narrativa de Yahvé, não à narrativa de Elohim. E eu mantive aí o texto nessas mesmas condições. Nós paramos, o último versículo que a gente leu foi capítulo 7, verso 5, está aí no meio da sua tela, e fez Noé conforme tudo que lhe ordenara Yahvé, que é uma repetição do verso 6, capítulo 22, que está no alto de sua tela, e fez Noé conforme tudo que lhe ordenara Elohim. Nós temos tentado aqui enxergar, quando eu digo nós, eu e vocês, porque eu não gosto de usar nós para mim, não tem nós nenhum em mim, sou eu falando, mas quando eu digo nós é porque eu e vocês, nós estamos tentando enxergar nesse texto se de fato há duas narrativas aí. Eu já estou convencido, para mim não há dúvida nenhuma, não há algo que discutir, mas você ainda pode estar em alguma fase do processo de convencimento. Arrisco dizer que se você tiver bom de neurônios e bom de retina, não vai ter dúvida de que é um texto montado. Continuamos então, capítulo 7, verso 6, e vamos até o final da narrativa, antes do prólogo. Então vamos lá. E Noé era filho de 600 anos, e o dilúvio sobreveio, águas sobre a terra. E entrou Noé e os filhos dele, e a mulher dele, e as mulheres dos filhos dele com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Do animal puro e do animal que não é puro, e da ave e tudo que rasteja sobre o solo, dois entraram na arca, macho e fêmea, conforme ordenara Elohim a Noé. Bem, eu deixo o desafio. Eu não vou esperar, é óbvio, eu já vou dizer, mas, por favor, pause o vídeo. Dê uma olhada nesse verso 8 e verso 9 do capítulo 7 e responda a seguinte pergunta: qual foi a solução que o redator deu? Ele tinha duas narrativas. A narrativa de Elohim falava de dois animais, dois casais.
indistintamente. Não especificava se era puro, se era impuro. A noção de puro e impuro não existe no texto de Elohim. E me surpreende que a literatura o classifique como sacerdotal. Eu confesso que eu não entendo os critérios da literatura especializada. O texto não fala em nenhum momento, não usa nenhum termo sacerdotal, não fala de puro, não fala de impuro, não fala de sacrifício, não fala de nada. E ele é tratado como sacerdotal. E o outro, que fala de puro, fala de impuro, fala de sacrifício, só porque tem a palavra Yahvé, eles chamam de javista e jogam para o período pré-exílico. Eu confesso que eu fico atordoado com a lógica. Não me parece inteligente isso. Mas veja, então você tinha um texto que falava de dois casais, genericamente, sem distinção de puro e impuro, e outro texto que distinguia de puro e impuro e falava de 7 casais de animais puros e 2 casais de animal impuro. Dois, né? Qual foi a solução que ele deu? Pause o vídeo. Quando você chegar a uma conclusão, volte e eu vou dizer a conclusão que ele fez. Ele juntou as duas soluções. Ele pegou a quantidade do texto que usa Elohim e pegou a distinção puro e impuro do texto de Yahvé. Então, agora ele fala do animal puro e do animal que não é puro e vai falar da quantidade. Dois casais. Por que 2 casais e não um casal? Porque, ao final, Noé vai matar um de cada animal puro. Então, se fosse um casal só, seria muita preparação para absolutamente nada, já que o próprio Noé teria matado o animal e como o animal vai procriar. Então, são 2 e 2, justamente porque um do casal vai ser morto no sacrifício. Continuemos. E foi 7 dias, e as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No ano 600 do ano das vidas de Noé, no mês segundo, no 17º dia do mês, nesse dia romperam todas as fontes do abismo grande e as comportas dos céus se abriram. Bem, aqui você precisa visitar a série, a Bíblia toda, verso a verso, que nesse momento eu já publiquei até o verso 10, Gênesis 1 até o verso 10, mas é uma série de vídeos, porque cada vídeo trata de um versículo, e lá eu explico que para o mundo da monarquia judaica, da onde sai o texto de criação, e de onde sairá esse texto de Elohim, esse texto em vermelho, é da monarquia, é um texto feito pelo rei, por Zorobabel. O céu é uma abóbada celeste feita de metal, colocada ali por Yahvé. E chove, porque essa abóbada metálica, agora nós somos informados pelo texto do dilúvio, tem comportas. Não apenas há uma cúpula de metal lá, que o texto de Gênesis 1 chama de raquia e arraquia. Então o texto diz que Elohim chamou de Shamaim, céus. Os céus da Bíblia é uma cúpula de metal. Mas agora nós somos informados que, além de ser uma cúpula de metal, há comportas. Por isso que o texto fala as comportas dos céus, porque os céus são a raquia. Prestem atenção, então, como esse texto explica o dilúvio. O texto de Elohim vai dizer o seguinte: a criação, ou seja, Judá, é uma cúpula de metal ao redor da qual, em cima e embaixo, há água, as águas da criação. Deus decide destruir, Elohim decide destruir a sua criação, ou seja, Judá. E que operação ele opera? Abre as fontes da terra, as fontes normais que jorrarão água em quantidades colossais e ininterruptamente, romperam todas as fontes do abismo. Então começa a brotar água do chão, que são as águas da criação que estão embaixo da terra, ao mesmo tempo em que janelas no céu de ferro, de metal, da raquia que cobre Judá, são abertas,
e a chuva cai torrencialmente, o dilúvio. Ou seja, o texto de Elohim desconstrói a terra do mesmo modo como a terra será construída em Gênesis 1. É o mesmo procedimento, só está rebobinado. O que lá é feito, nos termos em que lá é feito, o desenho que lá se consolida, aqui é desfeito, desconsolidado, mas exatamente da mesma forma. É a mesma imagem, é a mesma narrativa, considerando, obviamente, que o texto do dilúvio tem que ser colocado em termos de lógica antes do texto da criação. Porque, como nós vamos ver, o texto do dilúvio representa, ilustra, explicita, explica e normatiza teologicamente a destruição de Jerusalém. E o texto da criação explicita, normatiza, explica teologicamente a reconstrução de Jerusalém. Como a reconstrução ocorre depois da destruição, logicamente, o texto mitológico que explica a destruição de Jerusalém é escrito primeiro, vai na frente. Depois do dilúvio, a criação. Na teologia da igreja, que não entende o texto, não, a igreja não entende. Ponto. Ela primeiro cogita uma criação universal, mitologia, é mitologia no texto e mais mitologia ainda na cabeça da igreja, para depois cogitar um dilúvio universal, quando não tem nada de universal, nem no texto da criação, nem no texto do dilúvio. E nem a ordem é criação-dilúvio, a ordem é dilúvio-criação. Vamos continuar, agora você vai perceber a radical diferença da descrição do dilúvio no texto de Yahvé. Vamos ler? Esteve a chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Ou seja, a descrição do dilúvio no texto que usa Yahvé não tem nada com os abismos, não tem nada com a raquia, nada disso. É simplesmente uma descrição de uma chuva magnificamente excepcional. Uma chuva torrencial, dessas que lamentavelmente acaba de ocorrer em Petrópolis, mas durante 40 dias e 40 noites de modo ininterrupto. Por que isso? Porque o texto de Gênesis 2:3 não é construído a partir da plataforma mitológica da coroa. É um texto sacerdotal, voltado para a descrição do mundo do agricultor. Por isso fala da água, das plantas, da fonte de água que molha as plantas para as plantas crescerem. Adão é um camponês, a mulher dele é uma camponesa. O camponês tem o calendário agrário, por isso é 40 dias, 7 dias, 7 dias, 7 dias, 7 dias. Não tem absolutamente nada a ver com aquela visão estereotipada própria da monarquia, porque o mito da criação na Bíblia hebraica é uma constituinte demagógica, teológica, política da coroa, só da coroa. Como a coroa desaparece, os sacerdotes tomam o poder, eles vão adaptar a narrativa para o mundo do camponês. Continuamos. Nesse mesmo dia, entrou Noé. Uai, mas Noé já tinha entrado, querido. Aqui. Capítulo 7:7. E entrou Noé e os filhos dele na arca. Noé vai entrar de novo? É déjà vu? Não, é porque essa é outra narrativa. Nesse mesmo dia entrou Noé, e Sem, Cão e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e as 3 mulheres dos filhos dele com eles na arca. Eles e toda fera, segundo a espécie dela, e todo animal segundo a espécie dele, e todo réptil que rasteja sobre a terra, segundo a espécie dele, e toda ave segundo a espécie dela, todo pássaro de toda asa. E entraram com Noé na arca, 2 de cada carne que nela havia. Fôlego de vida. Ainda é a contagem original. Como ele fechou com 2, mesmo que seja puro e impuro, ele deixou, né? Não precisa alterar isso. E os que entraram eram macho e fêmea. De toda a carne entraram conforme ordenara a ele Elohim. E fechou Yahvé atrás dele.
Elohim e Yahvé na mesma linha, né? E foi o dilúvio 40 dias sobre a terra. Vai chover 40 dias. 40 dias. É a chuva, né? 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas, e elas levantaram a arca. E ela se elevou por cima da terra. E prevaleceram as águas, e cresceram muito sobre a terra. E flutuava a arca sobre as faces das águas. As faces das águas. Gênesis 1, hein, querido? E as águas prevaleceram muito, muito sobre a terra. E foram cobertas todas as altas montanhas que estão debaixo de todos os céus. 15 côvados para cima, cada côvado tem 45 centímetros, isso aí vai dar 7 metros, 6 metros e meio. Para cima prevaleceram as águas, e elas cobriram as montanhas. Então imagine a cena. A cena é Gênesis 1, 2. Trevas sobre as águas, um vento sopra sobre as águas. O dilúvio de Elohim faz as águas subirem até que toda a terra esteja coberta pelas águas. Ou seja, a terra é naufragada nas águas da criação. Entendem o recurso mitológico? A criação está sendo desfeita. E aí a criação será refeita. Porque primeiro vem a narrativa do dilúvio, depois virá a narrativa da criação. E pereceu toda a carne do que rasteja sobre a terra, da ave, do animal e da fera, e de todo fervilhante que fervilha sobre a terra, e todo o homem. Tudo que há respiração de fôlego nas narinas dele, de tudo que estava na sequidão, eles morreram. E ele lavou, viu como é padrão? Passou para o texto de Yahvé, volta o verbo de Yahvé. E lavou todo o levantado que havia sobre as faces do solo, tanto o homem, quanto o animal, quanto o réptil, e quanto a ave dos céus, e foram lavados da terra, ou seja, dissolvidos, já que eram bonecos de pó. E ficou só Noé, e quem com ele na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Anotem, temos a primeira cronologia do texto de Elohim. Do texto de Yahvé nós já tínhamos 7 dias, vai começar a chover, aí começa a chover 40 dias. Então temos 7 e 40. No texto de Elohim não havia sido apresentada nenhuma cronologia, agora temos 150. E se lembrou Elohim de Noé e de toda a fera e de todo animal que com ele estava na arca. E ele fez passar um vento, ruach, sobre a terra. E abaixaram as águas. Gente, olha só. O narrador simula a mesma cena que está em Gênesis 1, 2. As águas cobrem a terra está submergida. Em Gênesis 1, 10, a terra vai voltar a emergir. Nesse momento, Gênesis 1, 2, a terra está submergida, só tem água. E o que há sobre a água, lá em Gênesis 1, 2, ruach. Nessa cena, a água cobre toda a terra exatamente igual Gênesis 1, 2. E o que há sobre a água? Ruach. Como tradutor da sua Bíblia, pode olhar a Bíblia que for. Olha Gênesis 8, verso 1. Você vai ler na sua Bíblia vento. Todas as Bíblias, todas, traduzem vento. Agora, olhe, na mesma Bíblia, Gênesis 1, 2. Em uma meia dúzia de Bíblia vai estar vento ou sopro, e em todas as outras estará espírito. É a mesma cena, a mesma teologia. Se bobear, é o mesmo escritor, é o mesmo tradutor, e ele traduz a mesma palavra lá como espírito e aí como vento. Ele não entende o texto nem de lá, nem o texto daí. Os nossos tradutores não entendem a Bíblia. Eles traduzem a tradição que está na cabeça dele. E fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu. Claro, porque se não fechar, não acaba nunca. Então fecha. E cessou a chuva.
Olha como ele identificou o trecho em que fala que parou de cair água numa narrativa, o trecho que falou que parou de cair água na outra narrativa, e joga os dois. Olha lá. E você nem percebe que são dois textos colados. Confessa, você nunca percebeu. Mas num fechou as fontes do abismo e as comportas do céu, e no outro a chuva parou. Uma descrição nitidamente mitológica num texto mitológico, e no outro caso, uma descrição prosaica, chuva, num texto mitológico, porque é tão mitológico quanto o outro. E retiraram-se as águas de sobre a terra, indo e se retirando e minguando as águas depois de 150 dias. Pronto. Fechou a cronologia do texto de Elohim. 150 dias com a água enchendo, 150 dias com a água esvaziando. Ou seja, o dilúvio de Elohim é uma dobradiça. Separa um momento anterior, o ápice é a total cobertura das montanhas, e então outra era em que começa a esvaziar. O dilúvio, então, separa duas eras, duas épocas. O final vai esclarecer isso. Precisaremos assistir ao vídeo do epílogo da narrativa de Elohim, que será o primeiro, né? E repousou a arca no 7º mês, no 10º dia do mês, no 17º dia do mês, sobre as montanhas de Ararat. Interessante. Mas esse texto deveria estar pintado de vermelho, tá? Não deveria estar em azul, não. Esse texto não pertence ao texto de Yahvé. Ele tem que ser vinculado ao texto de Elohim. Está pintado errado por mim. Considere que ele esteja vermelho, o verso 4. Por uma razão que ficará clara quando nós olharmos os dois dilúvios. Né? Apenas uma das duas narrativas faz a arca ir para a Babilônia. Na outra, não. E as águas foram indo e minguando até o 10º mês. No 10º, no primeiro do mês, que apareceram os cumes das montanhas. Foi ao fim de 40 dias, voltamos para outro texto, acaba os 150 e os 150, e voltamos para a cronologia da outra narrativa. Nós já tínhamos a informação de que Noé deveria esperar 7 dias, depois de 7 dias choveriam 40 dias e 40 noites. Então choveram os 40 dias e 40 noites. Abriu Noé a janela da arca, que ele fizera. Ele soltou o corvo e ele saiu. Saindo e retornando antes de secarem as águas de sobre a terra. E ele soltou a pomba depois dele, para ver se eram rasas as águas de sobre as faces do solo. Aqui ele não disse que passaram-se 7 dias, mas a gente vai ver uma frase daqui a pouquinho que vai sugerir para a gente que ele está considerando que entre ter soltado o corvo e a pomba, passaram-se 7 dias. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, no verso 8, e soltou a pomba depois dele, ou seja, depois do corvo, para ver se eram rasas as águas de sobre as faces do solo. E não encontrou ela lugar de descanso. É um trocadilho com o nome de Noé, né? Noar é lugar de descanso. Para a planta da pata dela. E ela retornou para ele, para a arca, porque as águas estavam sobre as faces de toda a terra. E ele soltou a mão dele e tomou ela, e ele fez entrar ela consigo na arca. E ele aguardou ainda 7 dias outros. Por isso é que se pressupõe que já passaram 7 dias entre o corvo e a pomba, percebe? Então vamos anotando. Foram os 7 primeiros dias, 40 dias, 7 dias ele solta o corvo, espera 7 dias e agora vai soltar outra pomba. Então é 7, 40, 7, 7. E ele aguardou ainda 7 dias outros e repetiu soltar a pomba da arca. E veio para ele a pomba ao tempo da tarde, e eis uma folha de oliveira arrancada no bico dela. E soube Noé que eram rasas as águas de sobre a terra. E ele esperou ainda 7 dias outros, mais 7. Então são 7, 40, 7, 7, 7. 68 dias, né? 70 dias, digamos, né? 70 dias redondos. Mas isso é um calendário agrícola. Um calendário agrícola.
E ele soltou a pomba e ela não repetiu retornar para ele de novo. E foi no ano 601, no princípio, no primeiro do mês, e enxugaram as águas de sobre a terra. E retirou Noé a cobertura da arca. E ele viu, e eis enxugaram as faces do solo. E no mês segundo, nos 27 dias do mês, secou a terra. Aqui uma observação muito curiosa. Essa glosa verde é porque quem juntou as duas narrativas errou na conta. Acredite, errou na conta. E se você fizer rápido aqui, você também vai errar a conta. Ele vai somar a cronologia de uma narrativa à cronologia da outra narrativa para dar um ano. Mas olha o que ele fez aqui. Quando você olha o verso 5, capítulo 8, verso 5, vai estar assim: e as águas foram indo e mingando até o 10º. No 10º, no primeiro do mês, apareceram os cumes. Ou seja, no 10º mês. No 10º mês, apareceram os cumes. Quantos meses passaram? Aí ele, inadvertidamente, contou 10 meses. Mas não tinha contado 10 meses. Eram 9. Porque é no primeiro dia do mês. No primeiro dia do mês 10, não passaram 10 meses. Passaram 9. Quando ele somou, ele considerou 10 meses. Errou na conta. Aí um escriba posterior vai e corrige. Interessante, né? E os nossos oráculos de Deus, que neste momento estão a distribuir a luz divina para o povo, dizem que não há erro na Bíblia. Não há não. Muito bem, eu não vou entrar no epílogo. É no epílogo que eu direi aquilo a que eu vi. Até agora, você ainda não sabe o que eu vou dizer. O que nós vimos, você poderia ler em qualquer bom comentário ao dilúvio, que seja acadêmico. A separação do... Nada disso é novidade, está na literatura. Isso é fato superado, absolutamente superado. A novidade virá agora. O que eu vou dizer a partir do próximo vídeo, o epílogo do texto de Elohim e o epílogo do texto de Yahvé, você não lerá em nenhum livro do planeta. É leitura minha. A não ser que haja um livro da Finlândia que alguém tenha escrito. Eu não leio finlandês, mas, de qualquer forma, ninguém leu esse livro, porque em nenhum outro comentário do planeta há referência a alguém dizendo o que eu direi desses dois textos. Para desgraça minha, eu estar errado, passarei vergonha sozinho. Mas na eventualidade de eu estar certo, é constrangedor. Mas não vou lidar com o epílogo agora. No próximo vídeo nós vamos ler o epílogo em vermelho, vejam o tamanho dele. E nós lidaremos com o epílogo em azul, olha o tamanho dele. E vocês se preparem, porque eu acho que vocês ficarão assim, boquiabertos. Mas como assim? Como que a gente nunca viu? A essa altura, eu acho que você já deve estar acostumado a perceber que você não enxergava coisa nenhuma, né? Porque a leitura que a gente faz no ambiente religioso é uma leitura de cabresto, para repisar e repetir aquilo que a gente aprende que está no texto. Ninguém lê a Bíblia na igreja. Não lê. Ninguém lê. Mas então, antes da gente ir para o dilúvio, vamos fazer uma pequena consideração sobre a situação geral, então, das narrativas do dilúvio, do que a gente viu até aqui. Vamos refletir um pouquinho. Primeiro, são duas narrativas coladas. Não há dúvida quanto a isso. Eu espero que você tenha bons olhos para ter enxergado. Se você assistiu aos 3 vídeos até aqui e não conseguiu enxergar, honestamente, assista de novo, pegue o livro do Tsenger, por exemplo, e leia. Vê se você consegue arrumar um jeito de enxergar. Se você enxergou, mas prefere ficar com outro tipo de teoria, siga teu caminho, vá ser feliz, porque a tua parada, a tua vibe é outra.
quiser ficar por aqui ouvindo as minhas besteiras, fique à vontade, é meu convidado, servirei um café, mas você não está pronto. Você ainda tem que comer muito angu, muita comida sólida para provocar você com o livro de Hebreus. Duas narrativas. Aqueles que não enxergarem não devem ficar constrangidos. Eu participei de uma tese de doutorado, na banca de uma tese de doutorado ano passado, e quem defendia a tese me convidou para a banca porque sabia que eu lidava com dilúvio e tentou demonstrar que não tinha duas narrativas. Usou para isso 3 versículos do dilúvio. E nenhum texto meu foi citado. Ou seja, se você, no seu mundo simples, você não é mestre, você não é doutor, você é uma pessoa simples, você é um brasileiro médio, típico, e você está com dificuldade, fique tranquilo. Constrangedor é um doutor fazer um papel desse, levar uma tese de doutorado para a banca, que não poderia estar na banca. Ela não tinha a menor condição de estar ali. Então, fique tranquilo. É mais comum do que você imagina. Mas eu quero aqui empenhar a minha palavra de que há duas narrativas aí, e se você tiver bons olhos de ver e pouca ideologia, você consegue enxergar. Essas duas narrativas estão coladas porque o redator de Gênesis 1:11 juntou tudo e fez o que ele fez. É uma história ficcional que ele está montando com textos que ele tem. Textos do Templo de Jerusalém, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Um texto é do Templo de Jerusalém porque é de Zorobabel, e outro texto é do Templo de Jerusalém porque é dos sacerdotes que tomaram o poder de Zorobabel. Os 2 textos foram feitos no Templo de Jerusalém, no período pós-exílico. O texto em vermelho em 515 e o texto em azul, o texto de Yahvé, em 450, mais ou menos. Um pouco antes, mais provável que um pouco antes, menos provável que um pouco depois. Então, por força de um projeto, de uma história santa de Judá no período pré-patriarcal, o sistema dilúvio-criação foi desmontado, foi tirado do seu contexto vital, desmontou-se, cortou mesmo, separou dilúvio de criação, porque na origem compunham um sistema, inverteu, botou a criação na frente, quando na frente vem o dilúvio. E aí convém explicar, professor, me explique. Se não tem criação, por que tem dilúvio antes? Então você não está entendendo nada. Então você não entendeu nada até agora. Você precisa pegar os textos de Gênesis 1, da série, a Bíblia toda, verso a verso. Criação não é o que você aprendeu a sua vida inteira. Esquece, esquece. Está errado. Criação, na Bíblia, não é um ato ontológico, fundador inicial do universo nem do planeta. Esquece isso. Criação é um tema tradicional que representa a construção de Jerusalém. Antes de Jerusalém estar construída, destruída por Nabucodonosor, ela não existia? Claro, senão ela não tinha sido destruída. Ela não era da coroa? Era. Então, havia o mito da criação pré-exílico. Você encontra vestígios dele em Isaías, por exemplo, Isaías 27. O braço estendido de Yahvé, que debelou a serpente. Isso é uma sobrevivência do mito cosmogônico da Jerusalém pré-exílica, que deveria ser praticamente uma cópia do mito de Baal. Inclusive, o nome do dragão é praticamente o mesmo, né? Leviatã na Bíblia, Lotã no mito de Baal. Era praticamente uma cópia do mito de Baal, aplicado a Yahvé. Nesse caso, então, a Jerusalém já existia e havia um mito cosmogônico que legitimava Jerusalém. Porque o mito cosmogônico é um instrumento da coroa, do rei. E como se trata de Judá, o rei de Jerusalém. No Egito, o rei do Egito. Na Babilônia, o rei da Babilônia. Jerusalém é destruída. Então, a Jerusalém havia sido criada, ou seja, havia um mito cosmogônico que dava a explicação
mitológica, teológica, de que por que Jerusalém está ali? Jerusalém está ali porque a divindade a criou. Mas agora ela foi destruída. Então, nos termos traditivos, quando Zorobabel voltar, Zorobabel lerá a destruição de Jerusalém pelo mito do dilúvio e a reconstrução de Jerusalém pelo mito da criação. Então, Jerusalém primeiro foi destruída por Nabucodonosor e depois é construída por Zorobabel. Então, o que vem na frente? A destruição de Jerusalém. Depois a reconstrução. Logo, primeiro vem o dilúvio, depois vem a criação. Isso é lógico, lógica pura. E até onde eu posso controlar os dados, fato indiscutível para mim. As confrontações que eu recebo são de ordem teológica. De ordem exegética, até agora, ninguém se dignou a conversar comigo do ponto de vista exegético. Sou, como se diz, desprezado naquilo que eu tenho dito insistentemente à academia. Talvez agora eu falando para não especialistas, a minha voz seja ouvida, né? Porque na literatura especializada é zero de atenção ao que eu estou dizendo. E eu acho que pelo menos alguém deveria ter prestado atenção nesse menino. Alguém, porque não é possível que esse menino só escreva artigos para dizer coisas que a gente não diz. Ou é um louco completo, ou a gente está comendo muita mosca. Ou talvez, eu diria, um pouco dos dois. Então, esse menino que vai montar Gênesis 1 a 11, desmonta essa estrutura dilúvio-criação e monta uma história que não tem nada a ver nem com a criação, nem com o dilúvio. Ele faz uma história universal, fictícia, não tem nada, nenhum verso de Gênesis 1 a 11 que tem alguma fundamentação na realidade. É tudo inteiramente mitológico. Tudo inteiramente mitológico. A nossa função aqui é descobrir como é que foi montado. Já sabemos como foi montado Gênesis 1, Gênesis 2, agora Gênesis 6 a 11. Vamos desmontar tudo. E vamos montar tudo de novo, porque o nosso objetivo é exegético, é compreender o processo. Cada parte, interpretar cada parte no seu contexto, a outra parte no seu contexto, depois compreender como é que isso foi tirado do contexto, compreender como foi juntado e explicar por que foi juntado. Senão, não é exegese. É outra coisa. Mas o que a gente vai fazer é exegese. Na outra narrativa, que também era um sistema criação dilúvio, isso vai ficar mais claro quando eu apresentar o epílogo das duas, os sacerdotes refarão o sistema dilúvio-criação de Zorobabel, porque a retórica da narrativa atende a um projeto monárquico. Os mitos constroem, manipulando a população, um regime social em conformidade com o interesse do rei. Vá assistir o vídeo A Cidade Defendida pelos Seus Mitólogos. Assista aquele vídeo 10 vezes, se necessário, para você entender para que serviam os mitos bíblicos. Para construir uma comunidade controlada pelo autor do mito. Mas o autor mudou. O projeto sacerdotal não é mais o projeto do rei. Ele quer construir outro tipo de comunidade, outro tipo de sociedade. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar o mesmo instrumento que Zorobabel usou para controlar a população, porque se funcionou para Zorobabel, funciona para os sacerdotes. E, aliás, era a única coisa que eles saberiam fazer. É como Lutero, que critica a igreja, mas quando monta uma igreja, faz a mesma coisa da igreja, somente dizendo que está fazendo outra coisa. Mas é mentira, ele fez a mesma coisa que a igreja que ele criticou fazia. Eu mando nesta igreja, a Bíblia tem que ser interpretada igual eu, quem interpretar diferente está errado. Qual a diferença da igreja? Nenhuma. Então os sacerdotes mudaram o regime, mas usaram a mesma operação que Zorobabel. Pega o dilúvio, pega o mito de criação, monta o projeto sacerdotal da sociedade que eles querem, como a sociedade vai funcionar, e aí introjetam esse mito de forma
hipertrofiadamente violenta na consciência da população, tão violentamente introjetado que dura até hoje. Mas disso nós trataremos nos 2 próximos vídeos. E aí, prepare o seu coração. Tchau, tchau.